Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, a qual está passando aqui, o livro Contos e Apólogos, o programa Contos e Casos Espirituais, a apresentação essa que vos fala. História de hoje, o candidato intelectual. Não é uma história muito longa, tá? Mas, como em toda história, o espírito psicografa 3 linhas e a gente que lute para desenrolar o TCC de pós-doutorado. Né? Mas, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia, nos ensinando com tanto carinho, com tanta paciência, e continua nos ensinando, até que todos nós tenhamos evoluído. Gratidão por esse carinho, Senhor. E realmente nós sabemos que você vai ficar com a gente até o fim dos tempos. Gratidão. Gratidão a Maria por nos acolher, nos sustentar, nos orientar e nos fortalecer. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e permanecer em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? A minha está aqui. Então, vamos lá. Vamos lendo, parando e colocando coisas da doutrina espírita, né? Para a gente pensar um pouquinho mais. Então, Irmão X nos conta o seguinte: o candidato intelectual. Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Bem, candidato com profunda capacidade intelectual, o que significa que tinha muito conhecimento e raciocinava bastante, usava bastante o cérebro. E essa pessoa foi procurar Jesus. Só que foi procurá-lo, um candidato que estava se candidatando a um novo reino.
Para variar, ainda a expectativa acerca do reino ser uma coisa material, palpável, concreta. E aí, se a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, em que Kardec vai nos falando sobre Jesus. Primeiro, ele coloca, logo no início do capítulo, aquele trecho do encontro de Jesus com Pilatos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E Kardec, mais à frente, no item 4, nos fala sobre essa realeza de Jesus. Ele que tem esse reino, o reino dele. O candidato, né, o rapaz, o homem, estava se candidatando para ingressar nesse reino. E aí Kardec vai falando, entre outras coisas, o seguinte: a realeza de Jesus, que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem. Será? Mas também na terra não terá ele uma realeza? Kardec está falando o quê? Jogando esse reino para o plano espiritual, porque ele é construído dentro da gente. Né? Mas será que aqui, no planeta, ele também não terá uma realeza? E Kardec vai nos lembrando, né, que recebe esse título, a inteligência e tal, aquele que influi no progresso da humanidade. Aí as pessoas falam o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Isso por causa do mérito pessoal consagrado pelas pessoas, né? E não é uma coisa muito maior que qualquer coroa? É só a gente, né? Não é fofoca, mas é público, está público e notório a encrenca que é a família real britânica. A confusão que reina entre eles de traições e repúdios, e olha, tem dinheiro até dizer chega. E a rei, o rei, rainha, No entanto, existem outras pessoas, como Kardec fala aqui, que são muito mais importantes. Imperecível é a primeira, o rei dos artistas, dos filósofos, dos poetas, dos escritores e tal. Enquanto que a outra, a coroa real, é joguete das vicissitudes. As gerações bendizem uma e amaldiçoam a outra.
A terrestre acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei dos que os potentados, os poderosos da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E num livro que a gente já conversou às quartas-feiras, é um livro para estudo, Jesus de Nazaré, do Frederico Kremer, temos duas passagens interessantes. A primeira delas, um rei diferente. O Evangelho inicia com o prólogo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E aí, Frederico Kremer nos diz, entretanto, Jesus desceu para servir, de governador solar a servo de todos. Apagou-se para iluminar. Derrotado, venceu o mundo. Menor foi o maior de todos. Traído foi o mais fiel. Pobre foi o mais rico. Humilde foi o mais exaltado. Agredido, perdoou a todos. Na vida encontrou a fé num centurião romano pagão. A palavra na mulher cananita. O agradecimento num odiado ranceniano samaritano. O cuidado numa mulher pecadora. Na cruz do martírio, ensinou que a morte transforma-se em vida. A vitória surge na aparente derrota. A glória é alcançada nas lutas mais penosas. Jesus foi um rei diferente. Ao invés de um palácio, a estrebaria. Ao invés de um berço de ouro, uma manjedoura. Ao invés de uma coroa de ouro, uma de espinhos. Ao invés de um trono, uma cruz. Mestre querido, dá-nos compreensão para sermos teus servos. E mais à frente, no capítulo em que o Frederico Kremer estuda a parábola dos convidados à ceia, né? Que é semelhante a outro, aquele que foi convidado para um casamento tal. Frederico nos leva a pensar, né, que os religiosos daquela época de Jesus, na sua maioria, estavam preocupados com uma religiosidade exterior e não atenderam ao seu convite. Assim, o mestre convocou seus primeiros discípulos, homens simples e humildes, e, em seguida, todos em geral, principalmente os que estavam em erro. O conceito do reino de Deus na época era para os israelitas isentos de erro. Qual deles? O evangelho anunciado é a boa notícia, pois os portões do reino de Deus foram abertos para todos que neles queiram entrar. Mas vamos continuar agora com o irmão X. O homem foi lá procurar por Jesus, né? Se candidatando, né, a fazer parte desse reino, querer entrar para esse reino. Recebeu o mestre cordialmente, e aí Jesus começou a explicar tudo, né? E, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz
passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós já paramos para pensar nesses objetivos? A luz das nações. Mas para que essa luz se acenda, né, ilumine, os discípulos precisam renunciar a muita coisa e ser devotados. Ser devotados, porque renunciar a quê? Não vai ter fama, fortuna, nada disso. Aí Emmanuel nos fala, no Vinha de Luz, no capítulo Edificação do Reino, página 369, capítulo 177. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, segundo Lucas 17, 21. E aí Emmanuel vai especificando os aspectos desse reino. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade. Olha que coisa interessante. Alegria excessiva ensurdece, tristeza demasiada deprime, ternura incondicional prejudica, severidade indiscriminada destrói, cegueira afetiva não corrige, rigor resseca, absurdo afirmativo dogma, o absurdo negativo vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio. Adorei essa frase. O movimento sem ideal de elevação é cansaço vazio. Não está fazendo nada, se cansa à toa. Não está fazendo nada. Nem no ideal de elevação, sem movimento, que é ociosidade brilhante. Então, a pessoa se movimenta, mas não é para se elevar, cansaço vazio. Mas se eleva sem fazer alguma coisa, acho que vai se elevar sem se movimentar, sem se mover, é ociosidade brilhante. Nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra. Nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. Os extremos, né?
nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. Essa a gente é useiro e bezeiro de fazer. A gente arruma desculpa para tudo. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, ele trabalhando ali, bonitinho, o método, né? Perseverante, com harmonia, né? Aí, dá para montar em cima dessa base o reino divino, com aprimoramento, ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre. E aí Emmanuel nos aconselha o seguinte: não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Vamos retomar aqui a história. Jesus deu todas as explicações, não é? Para o candidato a discípulo. Tá. E aí, você já sabe que o homem é esperto. Tem grande capacidade intelectual. Aí, irmão X nos diz o seguinte: o candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, aquele que quer pegar até lá no fundinho, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? Às escolas do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. Aí, Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 148, o herdeiro do Pai, nos diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Emmanuel vai nos aconselhando assim: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueça de dar ao Senhor o que lhe pertence. Essa fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente.
A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Nosso companheiro estava perguntando, né? Mas peraí, escola filosófica, né? Quem vai ser o presidente da organização? Qual é a base? Como é que a gente vai fazer em relação aos romanos? E a perseguição do Sinédrio? E qual é o direito que a gente vai ter? Aí continua Emmanuel. Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros do homem de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, do teu próprio auxílio espiritual. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Nós já existiu naquela época e continua existindo hoje, né? Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E como é que o nosso amigo, né, reagiu a essas respostas de Jesus? O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Mais perguntas. Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos, em todos os lugares, uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai, e na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir.
Vejam que as perguntas são todas voltadas para uma dominação, um reino material, tudo ali. É aqui, o reino material, é na terra, política, né? Quem vai comandar, onde tem dinheiro para bancar, qual é o programa de trabalho, com o que a gente vai poder contar, quem vai pegar os melhores postos. Emmanuel, de novo, não, Emmanuel não, perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo? No. Fonte Viva, lição 148. O herdeiro do Pai. Acho que a gente já leu esse, né? Vamos ver aqui. Isso já foi. Então, tá. Então, estamos certos, sim. Porque, gente, é tanta coisa anotada aqui, isso para que eu não me perca, tá? Então, nós vimos o que o candidato se espantou, mas continuou fazendo as perguntas. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, sim, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nas instruções dos Espíritos, Constantino, Bordeaux, 1863, porque Kardec não fez, não aprofundou o tema, né? Ele já colocou direto as instruções dos Espíritos. Item 2, os últimos serão os primeiros. E Constantino, o espírito protetor, nos 2 primeiros parágrafos, nos diz assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário. Ele estava perguntando por dinheiro, por poder, né? Mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço, não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. E é claro que esse salário vai se refletir, vai ser recebido no plano espiritual. E qual foi a reação do candidato ao reino? Vamos ver aqui. O candidato, com sua cabeça francamente desorientado, e continuou, finda a pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Os que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino, não há violência.
quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. O cara continua insistindo. Ele está vendo que ele está dando volta? Né? Mas ele está, no fundo, ele está repetindo as perguntas. Tudo baseado em dinheiro, poder, controle. Tanto ele pergunta quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão. Poder, dinheiro. Constranger os seguidores à colaboração ativa. Gente, não é bem assim, não. Aí está falando que quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão. Tem um livro que a gente já conversou sobre ele, Testemunhos de Chico Xavier, em que Chico Xavier livra uma compilação da Sueli Caldas Schubert. Cartas que Chico Xavier escrevia para, na época, o presidente da FEB. E ele conta que, certa vez, ele foi procurado por alguém, um político, e que essa pessoa recebeu uma carta consoladora, vamos dizer assim. Como é que a criatura voltou com mais um bando de políticos, o Chico Xavier chateado? Ele estava se sentindo dentro de Itamaraty, tem que estar muito... Ah, não, ele detestou isso. E aí? Jesus respondeu para ele que, em nosso apostolado, a condição transitória não interessa, porque filósofos, sacerdotes e políticos estavam filósofos, estavam sacerdotes, estavam políticos. Né? Nós também, nas nossas posições, nós estamos, nós não somos. E para construir o reino divino, como é que fica essa história? Livro da Esperança, Emmanuel, capítulo 3, na construção do reino futuro. Ele também já conversou sobre esse livro, ele é muito interessante, porque são vários capítulos do Evangelho que Emmanuel vai falando. Né? No capítulo 3, a construção do futuro. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Jesus, segundo João 18:36. E do capítulo 2, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. E aí, Emmanuel vai falando o seguinte para a gente. Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor e quedas-te, muitas vezes, em amargoso desalento porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna.
Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão, que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizam. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Nosso amigo não se deu por satisfeito, fez mais perguntas. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio, em que local, se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. Vamos agora ao Pão Nosso. Lição 133, o grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, segundo João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente sem esquecer a esperança do porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro.
Vamos caminhando para o final da história. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E, assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. E nós? Qual é a nossa postura? A do candidato? Ou nós já estamos, como é que o irmão X falou aqui? Na posição de prontos para trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar, por que isso? Por que aquilo? Por que não tem isso? Por que não aquilo? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Para encerrar, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas, outro livro que a gente já bateu um papinho nas quartas-feiras. Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino divino. Melhor, reino divino. Não tem O, não. Emmanuel analisando. Deixa eu ver a passagem aqui. Nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou ali, não acrediteis, porque o reino divino não surge com aparências exteriores. Semelhante conceito do Cristo exorta-nos ao imperativo da iluminação interior, para que o nosso coração não se tresmalhe na sombra. Habitualmente exigimos dos outros determinadas rotas de ação, qual se nos assistisse o direito de fazê-los caminhar com os nossos pés. Cristãos de outras interpretações do Evangelho, reclamamos de pastores humanos a salvação de nossas almas, e quando espíritas, aguardamos que médiuns e benfeitores nos exonerem da responsabilidade de trabalhar e sofrer em nosso próprio aperfeiçoamento. Lembrando, espírita só fala em sofrer, ninguém gosta de sofrer não, gente. Sofrer também tem por sinônimo suportar, tolerar. Não é castigo divino. Continua Emmanuel. É por isso que as falsas profecias proliferam com tanta intensidade nas escolas cristãs, multiplicando as legiões de espíritos sofredores a se desvairarem no desespero depois da morte. É que nós mesmos, quase sempre receosos da própria consciência, buscamos oráculos que nos engodem a mente com sugestões imaginárias acerca de méritos que estamos longe de possuir, auxiliando-nos à fuga calculada da áspera região em que se nos configuram os deveres maiores. Reconhecemos que o reino celeste se encontra em estado potencial no íntimo de todas as criaturas, e que somente construindo-o em nós e desdobrando-o adentro de nós mesmos,
é que alcançaremos a chave da grande compreensão a investir-nos na posse da grande luz. Nesse sentido, é justo recordar que o Divino Mestre não apenas traçou o acerto que nos serve de apontamento ao estudo, e sim que lhe viveu a expressão mais profunda, aceitando, sem reclamar, as lutas e as dores que lhe foram impostas, padecendo por auxiliar e angustiando-se sem merecer, ensinando-nos, porém, a receber com valor as cruzes que nós mesmos talhamos para atingir, em plenitude de alegria e vitória, o terreno seguro de nossa suspirada ascensão. Graças a Deus. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece final? Então, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por todas as orientações acerca do caminho a seguir, da forma de agir, pensar e sentir, para a construção do reino de Deus dentro de nós. Gratidão, Mãe Maria, pela sua explicação, que consta no Boa Nova, acerca dos nossos problemas, que às vezes nós ficamos tão desesperados. Que isso também passa, a única coisa que não passa é o reino de Deus nas nossas vidas. Gratidão, Mãe, por todo o seu acolhimento junto às nossas necessidades. Que todos nós, encarnados e desencarnados presentes, possamos continuar percebendo, entendendo, apreendendo as orientações de Jesus e recebendo as bênçãos em forma de paz e luz de Mãe Maria. Graças a Deus. Gente, acabou o meu tempo. Até semana que vem com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.